E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E vocês viram que no vídeo anterior eu mostrei aqui a instalação e o teste desse kit elétrico, que é um kit para você converter a sua bicicleta comum em elétrica. E a grande questão é, vale a pena comprar um kit desse? Ele realmente é durável? Não vai dar problema rápido? Qual é a durabilidade dos componentes desse kit? Isso é o que muita gente quer saber, então nesse vídeo eu vou mostrar aqui algumas dicas que dá para você fazer em casa, praticamente sem gastar nada, para você fazer todos os componentes desse kit, né? Seja kit de conversão ou bicicleta elétrica já pronta, para durar muito mais. Então galera, esse aqui é um kit que funciona com um motor dianteiro de 48 volts, 500 watts de potência, tá montado aqui no aro 29, uma bateria de 48 volts, 12.5 amperes-hora num case tipo trapézio removível. E aqui dentro desse case tem um controlador de 48 volts, 500 watts que funciona com uma corrente de 22 amperes de pico, né? Algumas pessoas perguntaram no vídeo anterior, então eu tinha esquecido de falar sobre a corrente do controlador, né? Então essa é a corrente de trabalho máxima que esse controlador permite usar. Importante dizer que esse aqui é o pior lugar possível para você colocar um controlador, tá? Esse aqui não é o local correto dele. Eu coloquei ele aqui porque eu tô sem o cabo extensor, né? Pode ver que o cabo do motor é curto, ele precisa de um extensor para chegar até o meio do quadro. Então eu coloquei aqui improvisado para poder testar. E esse aqui é o display dele, ó, liga aqui você alterna a potência do pedal assistido e aqui é o acelerador, tá? E ela tá sem o pedal assistido, tá? Não montei porque tive que sacrificar o pedal assistido para poder fazer o teste, né? Já que o cabo é curto, não chegaria até ali na frente, né? Já que o correto seria ficar aqui no meio do quadro. Então acabou ficando sem o pedal assistido, mas não impediu a gente de testar o desempenho do kit, principalmente nas subidas, né? E uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo quer saber, né? Porque kit elétrico ainda é uma novidade, algo novo, não é algo consolidado ainda aqui no Brasil, né? Então muita gente nem conhece e quem tá conhecendo agora quer saber se vale a pena, se é durável, se ele não vai quebrar rápido, né? Eu acho que todo mundo quer saber disso. O que eu posso adiantar para vocês é que o kit todo em si é muito durável. O motor elétrico, o controlador, toda a fiação, conectores, display, acelerador, é tudo muito durável desde que você saiba cuidar, tá? Naturalmente ele já vai ser durável, se você cuidar ele vai durar mais ainda. O ponto crítico vai ser a bateria, tá? A bateria eu vou deixar pro final porque tem mais informações importantes sobre ela, tá? Então eu vou começar aqui falando sobre todos os cuidados que você pode ter em todas as peças para que você consiga fazer o seu kit durar, sei lá, 10, talvez, 15, 20 anos, quem sabe, né? E pessoal, esse tipo de motor pequeno que a gente vê na maioria das bicicletas elétricas é um motor que tem uma redução planetária com engrenagens de nylon dentro. Esse monstro aqui que é pesado, que eu não tô nem conseguindo falar direito enquanto seguro ele, esse aqui é um motor de acionamento direto, ele não tem nenhum tipo de engrenagem dentro. E comparando esses dois tipos de motor, fica até bem óbvio ver qual que é a vantagem e desvantagem de cada. Ou seja, aquele motor ali tem um motorzinho pequeno dentro, que tem um RPM alto, e ele converte a rotação através da redução para que tenha praticamente o mesmo torque do que um motor sem engrenagem. Agora o motor sem engrenagem, para que ele consiga ter o mesmo torque, né, ele precisa ser maior, ter um diâmetro maior, ele precisa de bobinas maiores, né, já que ele tem que ter o torque direto, ele não tem nenhum tipo de redução para auxiliar ele. Então com mais cobre na bobina, um motor maior, aumenta o peso da carcaça, aumenta o peso de tudo e o motor fica extremamente pesado. Esse motor aqui é um caso à parte, né, um motor de 72 volts, 1000 watts, é um motor que pesa mais de 12 kg, né? A gente tem motor de 350 watts também, que não tem engrenagem, que é grande assim, porém ele é bem mais leve, pesa cerca de 7 kg. Esse motorzinho aqui, ele já pesa 3 kg aproximadamente, então a gente tem uma redução de peso enorme. Então essa é a grande vantagem desse motor. E eu tô fazendo essa comparação porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, já que ele funciona com engrenagem, se tem sistema mecânico, tem engrenagem, tem peça móvel, tem desgaste, precisa de manutenção. Por conta dele ter esse tamanho reduzido, tem engrenagem, ele é um pouco limitado, né? Geralmente esses motores aqui tem de 250, 350 e 500 watts. Você até acha de 750, até de 1000 watts no máximo. Porém, além disso, fica bem inviável ter um motor desse. Então, quando passa de 1000 watts, aí tem que ser um motor sem engrenagem, um motor grande. E depois de alguns anos utilizando essa bike, depende muito do quanto você usa, depende da forma que você usa. Então, esse tempo é muito relativo, pode ser desde 3, 4 até 10 anos a durabilidade de uma engrenagem dessa. Então, é bem variável. E para você trocar essas engrenagens é até bem simples, né? Relativamente fácil, você tem que abrir a tampa, remover as engrenagens e substituir. Elas são baratas, vende no AliExpress, elas são de nylon e elas são de nylon justamente para diminuir o ruído, né? Porque se fosse de metal, o motor seria muito barulhento, né?
Então o nylon é justamente para isso. E além de reduzir muito o ruído, o nylon evita o desgaste na cremalheira do motor, né? Porque é mais fácil você trocar a engrenagem desgastada do que você ter que trocar uma cremalheira, né? Que fica fixa no motor. Se você utilizar a bike todo dia, naturalmente vai desgastar mais rápido do que quem usa pouco, né? Só que dá para você minimizar muito o desgaste dessa engrenagem. O primeiro passo é evitar ao máximo pegar chuva, né? Qualquer bicicleta elétrica não é recomendável você andar na chuva. Ela tem uma certa resistência que não é muito boa, o motor é vedado, ele tem retentor aqui no eixo, a tampa dele vem com uma colinha que veda. É um motor que é bem difícil entrar água, mas eu digo que ele é 99% vedado, ele vai entrar algumas gotas de água, vai enferrujando com o tempo e isso também desgasta o motor. Então bicicleta elétrica, você está andando na rua, começou a chover, não tem o que você fazer, você vem para casa tranquilo, depois você seca ela certinho. Agora se você vê que tá tempo de chuva, tá uma semana chuvosa, não usa a bike, deixa ela guardada porque não vale a pena você ficar usando essa bicicleta na chuva. E é muito importante também você não deixar esse motor saturar durante o uso, né? O que seria a saturação do motor? Seria aquele momento que você está forçando ele em excesso. Você está numa subida, você começa a acelerar, aí você sente que o motor não tem força para enfrentar aquela ladeira e você continua acelerando. Você vê que a velocidade diminui muito, você ouve o som dele sendo forçado. Nesse momento você está aquecendo, gerando muito calor nele e gerando consumo de corrente em excesso. Então você nunca deixa o motor ser forçado. Sempre que você estiver numa ladeira que ele não aguenta subir, você começa a pedalar para auxiliar ele. Então a bicicleta elétrica é feita para usar assim, para você usar o motor em conjunto com a pedalada. E você fazendo isso, as engrenagens vão durar muito mais. E como é que eu faço para saber se a engrenagem está boa ou não? Isso você vai sentir durante o uso. Você vai ver que ela vai estar vibrando, vai estar fazendo barulho. Aí você sabe que ela está com desgaste e precisa ser trocada. E vocês viram que são dicas simples que você vai fazer sem gastar praticamente nada, né? Só mudando a maneira de utilizar o veículo. E agora uma dica um pouco mais avançada é a seguinte, né? Esse motor funciona com graxa, né? As engrenagens são banhadas com graxa e essa graxa resseca com o tempo, né? Depois de uns 2, 3 anos, ela vai começar a ressecar um pouco, né? E você poderia abrir o motor e fazer a troca dessa graxa, né? Limpar a antiga e colocar uma graxa nova de qualidade. Isso com certeza prolonga a vida útil da sua engrenagem. E para fazer isso não é tão difícil, você só tem que tirar a roda da bicicleta, você não precisa desmontar o motor da raiação, a tampa sai, mesmo com a roda montada, você consegue abrir a tampa ali com bastante cuidado e fazer esse serviço, tá? Se você tiver um pouquinho de prática, você vai fazer sem problemas, né? Pegando um vídeo no YouTube aí, um exemplo de como é feita a abertura desse motor, você vai conseguir fazer sem problemas. Caso você não tiver nenhuma prática, nenhuma ferramenta, aí eu não recomendo você fazer. O ideal seria você procurar alguém que consiga fazer esse serviço. E uma outra dica que é muito simples de fazer e extremamente importante é o cuidado com esse plug do motor, né? Eu vou desconectar ele aqui, é um plug removível. Aqui tem 3 pinos mais grossos e os outros pinos são do sensor Hall, né? Os 3 maiores são das fases e é conectado aqui, é um plug de encaixe. Ele tem uma marcação da posição correta e tem uma marcação até onde você deve encaixar ele, né? Então ele tem que ficar nessa linha que marca para que você tenha uma fixação perfeita e um contato ideal para não ter mau contato. Se caso tiver algum problema aqui, esse conector vai começar a aquecer e pode derreter. Isso é muito ruim. Então a gente vai pegar aqui um WD, vai espirrar um pouquinho aqui dentro, bem pouco mesmo, aqui também, muito pouquinho, só para fazer uma cobertura aqui, proteger contra a umidade e ferrugem. E na hora de conectar tem que colocar até a linha aqui da indicação, né? Para você ter certeza que está conectado da forma correta, ó. Pode ver que eu estou seguindo aqui a indicação da linha e das setas. Então conectei aqui, beleza. E esse cabo tá novo, então ele tá bem firme, né? Pode ser que com o tempo ele vai afrouxando. O que você pode fazer é pegar uma fita isolante, passar aqui bem forte, né? Para que ele não corra daqui da posição, né? Para que ele não se movimente. Já que esse plug é feito para quando você precisar fazer uma manutenção na roda. Você precisa tirar a roda, você desconecta aqui. É bem provável que você vai precisar mexer bem pouco nesse plug, mas o ideal é sempre ficar de olho aqui, né? Sempre colocar a mão para ver se não está aquecendo, né? Ver se ele não está apresentando algum sinal de derretimento, principalmente. Então tem que cuidar bem desse plug, porque se estragar esse chicote, você vai precisar trocar o cabo inteiro, né? Ele é soldado lá dentro do motor, então é um servicinho bem complexo, então é bom sempre cuidar desse conector. E esse mesmo cuidado vale para a bateria. Eu vou tirar aqui ela, vou abrir a chave. Ó, desconectei ela. Os contatos dela são aqui.
ou seja, são encostados, né? Não é nada fixo, então ele é apenas de contato. E conecta aqui no suporte da bike. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Um pouquinho de WD para evitar a corrosão, né? E você pode fazer essa aplicação novamente por algum período, né? A cada 2, 3 meses você faz essa reaplicação, né? E sempre fica de olho para ver se não está criando ferrugem. E galera, esse suporte aqui, ele é parafusado com 2 parafusos, né? Onde seria a fixação do suporte de garrafa. Então a bateria é muito mais pesada que uma garrafa de água, com certeza. E esse suporte não fica 100% firme, então pode ver, ó, que ele tem esse jogo. Então isso aqui, conforme você for usando, vai quebrar, pode ter certeza que esse suporte vai quebrar. Então para evitar isso, a gente vai precisar reforçar aqui a fixação desse suporte de uma maneira extremamente simples. Você vai utilizar uma braçadeira de velcro, 2 na verdade, né? Você passa aqui por baixo do quadro e prende bem, aperta. Isso vai fazer que essa folga, né, esse jogo que o suporte faz, não aconteça mais enquanto você estiver utilizando a bike. Então é bem barato, é uma coisa extremamente simples que vai evitar de você quebrar o suporte da sua bateria. E a vantagem dessa cinta de velcro é que a bateria continua perfeitamente removível, né? Você tirou a cinta, soltou aqui a chave, você consegue tirar a bateria para carregar dentro de casa sem problemas. E agora vamos falar um pouco sobre os cuidados com o controlador e a caixa dele, né? Vocês viram que eu coloquei ali, porém o correto é colocar aqui no meio do quadro. Então esse aqui é o local ideal, pode ver que ele encaixa perfeitamente aqui nesse tubo. E essa aqui é a posição correta dele, tá? Aqui embaixo onde saem os fios. Ou seja, ele ficando assim nessa posição, né, com a abertura para baixo, a chuva pode cair de cima que não vai entrar água, né? E ele tem um encaixe interessante, pode ver que aqui, essa peça que é sobressalente aqui, em torno dele, e aqui na outra tem um encaixe, ou seja, elas encaixam perfeitamente. Depois que você parafusar, é meio que uma vedação, porém eu acredito que não é 100%. Então, o que você poderia fazer é pegar um pouquinho de silicone, passar aqui em volta antes de fechar. Aí eu tenho certeza que esse case fica totalmente à prova de chuva. E reforçando que bicicleta elétrica não foi feita para andar na chuva, tá? É quando você realmente precisar, não tiver o que fazer. Então é bom você reforçar sempre aqui as proteções de vedação. E já que a gente está falando sobre pegar chuva, será que a bateria aguenta? Será que esses cases aqui são realmente a prova d'água? E pessoal, garanto para vocês que não são, tá? Ele é até bem fechado, né? Mais ou menos igual o case ali, ele encaixa, parafusa. Só que se você tomar chuva, a chuva dá um jeito de entrar nessa bateria, não sei como, mas é bem provável que é pelo botão, pelo plug de carregamento, tem a borracha, mas pode ser que entre. Então qualquer frestinha que tiver vai entrar água com certeza. Então se você quer usar a bike mesmo no dia a dia, sem exceção, você não tem outra opção, para você pegar chuva com essa bike, você vai ter que proteger essa bateria. O ideal seria você pegar alguém que entende de costura, uma costureira, fazer uma medição aqui e mandar fazer uma capa para ela com algo plástico, ou de repente algum tipo de couro impermeável, né, que você consiga cobrir a bateria completamente, aqui fazer uma capa que fique até esteticamente legal, prender aqui embaixo e você andar na chuva despreocupado. Você pode proteger o controlador, a bateria, e você pode ficar tranquilo que assim você tem uma garantia melhor de que você não vai ter nenhum tipo de oxidação aí no seu sistema. Agora, em relação ao motor, não tem muito que a gente possa fazer para melhorar a vedação dele, já que ele já tem um retentor, a tampa é vedada. Só que mesmo assim acaba entrando, é muito pouco que entra água nesses motores, mas eu já peguei alguns, principalmente os mais antigos, sempre tem sinais de ferrugem dentro nos ímãs, todas as partes metálicas. Então assim, se você pegar chuva com ele, ele não vai estragar, vai demorar muito para você ter algum tipo de problema, só se for uma chuva muito forte, um alagamento. Então realmente esse motorzinho aguenta bem. Já conversei, já peguei bicicleta de pessoas que andam muito na chuva, já abri, realmente ele tá oxidado dentro, mas nada que faça ele parar de funcionar. A única coisa que poderia dar problema com mais facilidade seria o sensor Hall. Se oxidar a placa, pode ser que estrague. O motorzinho até segura bem a onda numa chuva mais fraca, agora uma chuva mais forte, evite ao máximo de você andar. Agora aqui, em relação ao display, acelerador, os acessórios que vão no guidão, nunca tive problema com entrar água e estragar acelerador e display. Então isso aqui eu acredito que é bem vedado, né? Pode ser até que entre água no acelerador, só que ele é apenas um componente, né? Não tem nada assim muito complexo para oxidar lá dentro. Uma outra peça que provavelmente você vai ter que trocar depois de um longo período vai ser os rolamentos do motor, né? O motor vai começar a ficar pesado, talvez um pouco desalinhado, você vai sentir que realmente tem uma coisa errada. Pode ser rolamento quebrado e mesmo assim demora pra caramba para poder você estragar um rolamento de um motor desse, viu? E pessoal, a gente viu que todas as peças do kit são realmente bem duráveis, se você cuidar pode durar muito mais.
E a parte crítica vai estar sempre na bateria, infelizmente, porque a maioria das bicicletas e kits utilizam células que não são de marcas tão conhecidas como LG, Samsung, Panasonic. Geralmente é uma célula chinesa de uma marca não conhecida, porém são células que têm uma taxa de descarga boa para veículo elétrico. Não são células ruins, a grande maioria vai ser uma qualidade intermediária. As mesmas dicas que eu dei para você não desgastar o motor também vale para a bateria. Quando você está forçando o motor, você está desgastando ele, igual eu falei anteriormente. Isso gera consumo de corrente em excesso, isso prejudica a bateria. Ou seja, se você não forçar ela nas subidas, você não vai exigir sempre dela estar drenando ali a corrente máxima. E uma coisa que vai influenciar muito a bateria ser forçada ou não também é a capacidade dela, ou seja, a relação de capacidade da bateria e potência do kit. Ou seja, esse aqui é um kit de 500 watts com uma corrente de pico de 22 amperes e essa aqui é uma bateria de 12,5 amperes-hora, ou seja, uma relação excelente. Essa bateria tem uma capacidade ótima para esse kit. Isso significa que essa bateria vai funcionar sempre muito bem, ela não vai estar sendo forçada. Agora vamos supor que essa bateria tivesse apenas 8 amperes-hora, aí já não seria tão legal, né? Uma bateria que tem uma capacidade muito baixa para um módulo que tem uma corrente mais alta e ela estaria sendo forçada o tempo todo. Isso diminuiria muito a vida útil dela. Então é muito importante você escolher uma bateria ou escolher uma bicicleta que tenha uma boa relação de potência do motor e capacidade da bateria. Agora vamos falar um pouco sobre o carregamento, né? Isso é extremamente importante você ter esses cuidados para preservar a bateria também. Não é nem um pouco legal você ter uma capacidade de bateria, uma bicicleta elétrica ou kit que seja, que você usa ele até o final, ou seja, o percurso que você faz diário sempre faz você utilizar a bateria até o final, sempre no limite. Isso não é bom. A bateria tem que sobrar, isso tem tudo a ver com a relação de capacidade e potência que eu falei agora há pouco. Você tem que ter sempre uma bateria sobrando, ou seja, você usou, ainda tem metade da carga, você pode carregar já a bateria. Usa ela carregada. Não usa ela com a carga baixa porque isso diminui muito a vida útil dela. Então, se o seu percurso diário tem aproximadamente 20 km, o ideal é você comprar uma bicicleta ou um kit que tenha pelo menos 40 km de autonomia, para você ter sempre essa sobra. E você fazendo todas essas dicas que eu dei aqui na bateria, mesmo ela não tendo uma célula boa igual a LG, Samsung, você vai aumentar muito a vida útil da sua bateria. E sempre revisar o aperto dos parafusos, né? Seja da parte mecânica da bicicleta, o suporte de bateria, a porca do eixo do motor, sempre revisa, porque isso aqui é um motor, né? Ele gera força, ele faz um torque ali. Então, se a porca estiver solta, você corre o risco dessa roda soltar. Então, é bem difícil de acontecer, mas é bom sempre revisar. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu tenho para passar para vocês, né? Você seguindo aqui todo esse passo a passo, pode ter certeza absoluta que a sua bicicleta, o seu kit, vai durar muito mais. Eu queria deixar um agradecimento aos membros do canal, né? O nome deles está passando na tela. Se você quiser se tornar membro, vou deixar o link aqui na descrição, você ganha acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço muito quem assistiu até o final. Até a próxima, valeu!